Ciro Gomes insistiu na campanha e antes dela que nós tínhamos duas tarefas em 2022. Uma, derrotar Bolsonaro. E a outra, mudar o modelo econômico e da governança política, porque esses modelos fracassaram já há muito tempo. E a resposta do povo para esse fracasso foi um apelo por mudança que em 2018 elegeu Bolsonaro, por exemplo. Ajudado, claro, pela facada, fake news, mas ali tinha um sentimento, né, de antipetismo, de antipolítica. Bolsonaro, então, vence, assume e piora o modelo econômico que já era muito ruim e piorou também a relação com o Congresso. E aí chega 2022, o povo querendo de novo mudar, rejeitou o Bolsonaro e elegeu Lula, né, que eleito agora, se não fizer as mudanças necessárias, né, para de fato trazer algo concreto para o povo, vai gerar o quê? Uma insatisfação que em 2022 só Deus sabe quem pode se beneficiar dessa insatisfação que pode ser gerada. Porque nós temos aí 3 anos e 10 meses para o Lula de fato fazer alguma mudança real que o povo se sinta beneficiado e queira reeleger Lula ou algum que ele indicar. Então, eu quero trazer aqui um vídeo do Ciro falando sobre essa necessidade de mudança, né, e também dos primeiros movimentos de Haddad sobre o novo arcabouço fiscal. Mas antes, dê uma conferida. Se você já está inscrito no canal Cortes do Politizando, se não tiver, se inscreva, nos dê essa força, é muito importante a sua ajuda aqui também. Valeu? Bora pro vídeo. Vai dizer o antagonista que o ministro da Fazenda, o Haddad, avaliou como positiva a reação do vice-presidente Geraldo Alckmin a proposta do novo arcabouço fiscal. Qual foi a reação de Geraldo Alckmin, dita pelo Haddad? Ele sorriu. Resumiu ao ser questionado sobre o encontro que aconteceu neste dia 14. Nos últimos dias, vai dizer que Haddad fez uma peregrinação junto aos ministros da área econômica para quebrar resistências à proposta elaborada pela Fazenda. Bom, a gente não conhece os detalhes, mas eu confesso que estou muito preocupado com o que será apresentado. O Haddad tem repetido aí, né, várias frases que caberiam muito bem na boca do Meirelles, por exemplo. E tem gente que diz que caberia até na boca de Paulo Guedes. Pra gente ter ideia, João Dória, um liberal que teve Meirelles como seu secretário da Fazenda, disse estar positivamente surpreso com Haddad. Vários liberais estão dizendo isso. Então, quando você observa alguns, né, desse tipo elogiando, né, aquele que está à frente da economia, é um sinal de alerta para quem, né, entende que o Brasil precisa de mudanças, né, no modelo econômico. E não dá mais, gente, para ficar dourando a pílula. Ou a gente muda esse modelo econômico, ele vai continuar gerando insatisfação no povo, porque não atende às necessidades do povo, que sofre, e diante dessa insatisfação você pode abrir espaço para a extrema-direita eventualmente voltar para o poder. Por isso a gente tem que cobrar. Quando eu critico aqui, quando a gente cobra, não é porque torce para dar errado, é pelo contrário, torce para dar certo. E dar certo tem que mudar isso que está aí. Não dá para admitir que a gente continue com esse modelo, então a gente tem que cobrar essas mudanças. E quando eu li isso aqui, eu me lembrei de Ciro Gomes, que cansou de explicar isso na campanha, na pré-campanha, no livro que ele escreveu, né, nas entrevistas que dava. Me lembrei também de Gregório do Vivier, que disse que se o Lula ganhasse, era só os ciristas, né, cobrarem do Lula para colocar em prática o projeto do Ciro. Cadê o Gregório cobrando? Cadê o Gregório criticando o que está errado? Ou fazendo uma pressão para que tenhamos mudanças? E aí eu vou colocar um vídeo aqui que o perfil Ciro PND do Brasil, que tem uma página no Instagram, tem lá no TikTok também, no Twitter, fez um corte muito bom do Ciro alertando sobre isso na campanha. Vamos aqui rapidinho, é um vídeo curtinho do Ciro. O Fernando Henrique entra com o real e mete a taxa de juros para o espaço onde ela está hoje. Só lembrando, quando o Fernando Henrique assume a presidência, o Ciro estava no PSDB. E aí o Ciro, contrariado com os rumos do governo de Fernando Henrique, traindo, né, aquela ideia lá da fundação do PSDB, da social-democracia, o Ciro simplesmente, né, poderia muito bem ficar confortavelmente ali no governo, né, tentando pegar um ministério que foi oferecido e o Ciro não quis. Mas não, e ele decide sair do PSDB e passa a ser um crítico do Fernando Henrique Cardoso e do modelo econômico. Resultado, a dívida pública nos 8 anos de Fernando Henrique sai de 38% para 78% do PIB. Ela tinha levado 500 anos para chegar em 38%. E esse entreguismo do Brasil, que está o Lula, se comprometeu agora de manter a mesma política, direção do Banco Central. Isso é disso que se trata. Isso aqui foi na campanha, insisto. O Ciro já percebendo as movimentações, o Lula elogiando, fazendo afagos ao Campos Neto, presidente do Banco Central, né? E detalhe, na ocasião, os juros já estavam em 13,75, que é o que estão hoje. Ou seja, quem está criticando o Banco Central hoje tinha que estar criticando na campanha, mas não criticava por quê? Porque o Meirelles estava lá fazendo L. Armínio Fraga, vários economistas liberais apoiando o Lula. O que, de certa forma, né, mantinha ali o Lula meio que rendido. Opa, peraí, se eu criticar o Banco Central, perco o apoio de uma galera
que naquele momento ali deu uma acalmada em alguns, agora tá aí. A Glaze critica daqui, o outro critica dali, e o Banco Central continua fazendo o que quer. Por quê? Porque a banqueirada está enchendo o bolso de ganhar dinheiro. Pois bem, no Brasil, meteram um teto de gastos com status constitucional de 20 anos, como se o país já tivesse uma confortável atenção materno-infantil. Teto de gastos que foi proposto por quem? Henrique Meirelles, ministro da Fazenda do Michel Temer, que estava fazendo o L na campanha. Universalizada a creche, universalizado o ensino médio em tempo integral, profissionalizante, como se tivesse nossos padrões de ciência e tecnologia fossem minimamente razoáveis, como se a manutenção da nossa infraestrutura fosse 2,5% do PIB, não 0,75%, 2,5% é o mínimo necessário, 0,75% é o que estão gastando. Você imagina a tragédia. Para deixar livre o juro para banco. Esse é o jogo. E quem define isso é a política. O único cara que está denunciando isso sou eu. Pois é, a gente vê que o Ciro tentou, lutou, o povo não quis, mas está aqui registrado, né? As denúncias que ele fez e a gente passou a eleição, a gente tem que pensar para frente, ok? Mas cobrar, mesmo você que não votou no Ciro, ok, mas a gente tem que olhar, peraí, puxa, o cara tá falando, tem razão. Então quem ganhou o Lula? Vamos cobrar o Lula, vamos nas redes sociais, vamos pressionar, vamos criticar, porque se não mudar isso, insisto, vai gerar uma insatisfação que pode beneficiar quem? A extrema-direita. Então, por isso é importante a gente estar sempre atento ao que está errado no Brasil, denunciar e ajudar as pessoas a compreender que o que está errado por quê? Porque beneficia uma pequena minoria que esfola a imensa maioria, mas essa pequena maioria tem aí, né, as suas gargantas de aluguel na grande mídia, na imprensa, e a coisa fica como está. E ai de quem, como o Ciro, ousasse criticar. Logo era taxado de destemperado, que se o Ciro ganhar vai quebrar o país, vai não sei o que, tudo conversa fiada para manter o modelo econômico que faz a festa da banqueirada. Pessoal, então é isso. Quem gostou desse vídeo, bora compartilhar para que mais pessoas venham para cá, porque nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor.